Fala aí, galera do bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Nós vamos seguir com a tradução do livro Manual da Linguagem GNU-C. E hoje vamos falar do capítulo 8, Expressões de controle, está aqui na tela, e de execução. Expressões de controle de execução. Esse capítulo descreve os operadores de C, que combinam expressões para controlar quais dessas expressões serão executadas, ou seja, em qual ordem. Beleza? Lembrando que esse projeto, para quem não conhece, a gente está no capítulo 8, né? Já traduzimos 7 capítulos em texto, você pode acessar menteb.in/GNU-C. É um livro, né? Então a gente está traduzindo do inglês para português, fazendo comentários e também gravando esses vídeos um por capítulo. Então vamos iniciar esse capítulo 8. Operadores lógicos combinam valores verdade, verdadeiro ou falso. Normalmente são representados em C como números. Isso é muito verdade e é muito importante. Qualquer expressão com um valor numérico é um valor verdade válido. 0 significa falso e qualquer outro valor significa verdadeiro. Lembra disso, viu? Em C, em GNU-C, né? Esse livro é sobre GNU-C, mas também em C, qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro. Então, se você fizer if, sei lá, numa variável, se essa variável contiver -1, por exemplo, o bloco do if, né, para verdadeiro vai executar. Né? Um tipo de ponteiro também é significativo como valor verdade. Um ponteiro nulo, que é 0, significa falso. E um ponteiro não nulo, ou seja, qualquer endereço lá diferente de 0, significa verdadeiro. O valor de operador lógico é sempre 1 ou 0. Antes de seguir, vou mostrar uma coisa aqui. Ó. Vamos lá, começar um pouquinho dos estudos aqui, né, com o nosso compiladorzinho de GNU-C. Vamos dar um include no std.io, std.io.h, né? Show. Vamos fazer uma main aqui, main, por enquanto com void, tá ótimo. Sempre seguindo aqui o estilo GNU. E olha que legal. Imagina que a gente tem aqui um printf, né? Sei lá, oi. Beleza? E nós temos isso aqui de forma meio grande, né? Depois pode ter algum loop, um código grande, né? Isso que eu quis simular aqui. Interessante notar que se qualquer valor, o verdadeiro e falso em C na verdade é numérico, pode ser que você encontre coisas, por exemplo, olha que louco, ó. Não sei se vocês já viram isso, if 0, end if. Já viu isso na vida? O que isso faz? Vou colocar mais um printf aqui. Vou chamar de último. O que isso aqui faz? Olha só que legal. Vamos compilar aqui então. Vou usar o make dessa vez. Opa, print é Python. Aí não dá, né? printf. Olha que legal. Só o último. Por quê? If 0, né, como 0 é falso, eu estou basicamente fazendo para o C assim. Eu estou usando aqui uma diretiva de pré-processador, né, que também funciona isso também no if como instrução de programação também. Se 0, né, end if. Isso, na verdade, como isso aqui nunca vai, isso aqui nem vai para o compilador, é uma maneira interessante, né, criativa de comentar código também. Né, então isso acaba servindo como um comentário. Usando isso no if como instrução, né, seria isso aqui, if 0, né. Deixa eu só organizar a indentação aqui. E não vai precisar disso, né? Isso aqui a gente substitui
fechando. Vai dar o mesmo efeito. Somente o último, ok? E, claro, se a gente fizer if 1, ou while 1 em repetições, isso aqui significa para sempre, né? Enquanto seja verdadeiro, vai ser sempre verdadeiro. Ou if 1 vai ser sempre executar. Claro que isso não tem... Esse aqui, né, if 1, não tem nenhuma utilidade, mas é só para você entender essa informação. Comumente encontrado no if, né, uma expressão que se der 0 vai ser falso, e qualquer coisa diferente de 0, incluindo 1, é verdadeiro. O valor de um operador lógico é sempre 1 ou 0 e tem o tipo int, ou seja, um operador lógico, né? Imagina que a gente possa fazer, a gente pode inclusive, né, fazer o seguinte: 10 é maior que 9, e aí eu vou pedir para imprimir o valor de A, ok? Como inteiro. Olha só que legal. 10 vai receber uma expressão, 10 é maior que 9, 1. Né? Se eu perguntasse, por exemplo, se 10 é igual a 9, aí eu teria 0. Então isso é o que está sendo dito aqui. O valor de um operador lógico é sempre 1 ou 0 e tem o tipo int. Os operadores lógicos são usados principalmente numa condição de uma instrução if. Eu mostrei, né, com o macro e também a instrução if em si. Ou no teste final de uma instrução for ou while. Né? Aí tem um capítulo que ainda não está traduzido. No entanto, eles são válidos em qualquer contexto onde uma expressão com valor inteiro seja permitida. Por exemplo, aqui ele está dando um contexto, né, de um operador unário, que é o not, né, o não lógico. O valor 1 é verdadeiro se a XP for 0, for falso. E o valor 1 é falso se a XP for diferente de 0, verdadeiro. Um aviso: se a XP for qualquer coisa além de um L velho, né, ou uma chamada de função, você deve escrever parênteses ao redor dela. Então é interessante, na verdade, colocar parênteses aqui, independente, né? É interessante você fazer uma coisa assim, fica mais claro, inclusive. Beleza, mais um exemplo. Left e, né, and right. Aqui, esse parágrafo vai dizer o seguinte: como isso aqui é um and, né, um e lógico, ele vai computar o primeiro e somente, se necessário, computar o segundo. Ou seja, se aqui der falso, se aqui der já 0, ele nem testa o segundo. Essa é a questão, tá vendo? Então, right nem é computado se left resultar num valor falso, porque não precisa, já que independente do valor de right, seja verdadeiro ou falso, o valor de toda a expressão, né, já vai ser falso, porque isso é um AND. Né? Lembrando que AND tem que ser os dois verdadeiros para dar verdadeiro no final. E no caso do ou, de forma similar, se left resultar em verdadeiro, aí ele já nem testa mais o right. Se left for falso, aí sim ele vai ter que testar o right para saber se o right é falso ou verdadeiro, que vai definir o valor da expressão final. Isso que é um ou, né? Então, basta que um seja verdadeiro para que a saída seja verdadeira. E aqui mais um aviso, né, para você não confiar nessa precedência do e do ou, dos operadores, né, de and e de or, e ou. Quando você usá-los juntos, sempre use parênteses para especificar explicitamente como eles se aninham, como mostrado aqui. Aqui, por exemplo, tem uma diferença, né, tem uma comparação aqui, R é diferente de 0 e aí x mod R é igual a 0, né, isso aqui tudo, ou, e mais isso aqui tudo. Beleza? Então, parênteses, você sabendo a precedência, né, você pode não usar, mas outras pessoas que lerem seu código vão ter que lembrar dessa precedência o tempo inteiro. Quando você usa, você deixa claro. Ou você explicita a precedência, ou você, inclusive, a altera, né, de acordo com o que você quer fazer. Aqui tem um outro exemplo
né, onde ele fala o R diferente de zero, né, é a mesma coisa, né, que você dizer somente R. Tá? Então, em C, né, se você vai testar se algo é diferente de zero, você pode simplesmente testar if e esse algo. Okay? Isso já tem implícito, é equivalente ao diferente de zero. Aqui tem uma outra maneira de escrever isso, ele está negando a igualdade, ou seja, está testando aí se é diferente de zero também, de uma outra forma. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de apoio a este capítulo, mas ele não substitui a leitura do capítulo, tá? Por favor, leia esses capítulos, ok? Se você quiser estudar GNU C. Aqui tem mais um exemplo de uso, né, dessas avaliações, que é com uma lista hipotética. Né? Tem uma função aqui que testa se a lista não está vazia, ela está sendo chamada dentro de um bloco if. Então, a próxima execução aqui, né, a próxima linha, que aqui está quebrado em múltiplas linhas, é uma boa prática também se você precisar fazer isso, só vai executar, né, caso a primeira dê verdadeiro. Como a primeira testa se a lista não está vazia, assumindo que ela não é nula, né, ele fala aqui no texto, tá vendo? A lista nunca é um ponteiro nulo, está assumindo isso. Como essa lista não está vazia, né, se ela não estiver vazia, essa atribuição aqui ocorre. Né, e ao ocorrer essa atribuição, né, com sucesso, vai o próximo teste. Né? O próximo teste, de novo, se a lista não estiver vazia, a próxima atribuição ocorre. Ele fala, o único lugar natural para colocar essas atribuições é realmente entre essas chamadas. Está aqui, né? Essa, né, e essa aqui está entre essas chamadas. Seria possível reescrever isso com várias instruções. Sim, você pode fazer um if, depois dentro outro if, depois outro if, depois outro if, e assim vai. Mas isso poderia tornar o código muito mais pesado. Por outro lado, quando o teste é ainda mais complexo que esse, dividi-lo em várias instruções pode ser necessário para manter a clareza. Porque realmente, se você fizer muitas coisas, né, chamar muitas funções e tal, tudo isso na mesma condição if, né, antes mesmo de iniciar o bloco do if, tudo aqui, pode ser que fique bastante complexo depois para entender. Né? Se uma lista vazia for um ponteiro nulo, podemos dispensar a chamada noEmpty. Então aqui ele já está indo direto para as atribuições. Isso aqui, ó, eu vou copiar esse código para fazer uma equivalência aqui. Como é que seria isso aqui? Olha que legal. Esse código, né, ele é equivalente a algo que teria que ser assim, ó, if, né, non-empty. Se essa lista não está vazia, e aí a gente faz de novo, né? Se, aí a gente faz aqui, temp1, abrir o bloco primeiro, temp1 igual a list next, list, beleza? Aí, ó, se não empty, de novo, empty, temp1, abre de novo o bloco, né? Vou pegar essa linha aqui para colar aqui, para acelerar, que vai ser temp2 igual a list next temp1. E aqui eu fecharia esses dois blocos. Né? Então, tá vendo? Esse código, aqui falta um parênteses. Dependendo da quantidade de condições aqui, você pode ficar com uma coisa bem maior, né? Mas também pode ser que fique mais claro de ler. Então, a nossa tendência natural ao programar é fazer isso, né? Mas dependendo do número de condições que a gente quer,
continuar testando, você pode ficar aninhando demais, né, e o código ir embora aqui, ficar bastante complexo. Aqui, né, se for curto desse jeito, aqui fica mais fácil de entender. Né, que esses ifs aqui eles não precisariam estar aninhados. Né, se você pudesse testar tudo aqui, daria certo. E a verdade é que você pode. Né, e ele já está falando assim. Então, são as particularidades desse livro. Né? É um livro que eu considero avançado. Ele vai explicar um conceito básico com conceitos que eu acho avançado. E é por isso que inclusive, a gente decidiu na Mente Binária traduzir e falar dele para vocês, porque eu acho que é um conhecimento que a gente merece ter na nossa língua. Beleza, próximo tópico aqui, expressão condicional. Eu aprendi na faculdade como ternário, né? Mas aqui nesse livro eles chamam de expressão condicional, que é basicamente colocar uma condição, uma interrogaçãozinha, se verdadeiro, né? 2 pontos, se falso. Essa parte aqui, se falso, vai executar se essa condição for falsa. E esse verdadeiro se a condição for verdadeira. Acabou. E aí tem umas regrinhas. Né? O primeiro operando, que é o condição, deve ser um valor que possa ser comparado com zero. Um número, né? Ou um ponteiro, que no caso seria nulo. O zero para o ponteiro. Né? Se for verdadeiro, diferente de zero, a expressão condicional calcula, ou seja, executa, né? Ser verdadeiro. E seu valor se torna o valor da expressão condicional. Então, o valor de ser verdadeiro se torna o valor da expressão condicional. Ou seja, se isso aqui for uma atribuição, se eu botar aqui A igual, né, e tudo isso aqui, o valor de toda essa expressão vai ser o verdadeiro, caso condição seja verdadeiro. Caso contrário, a expressão condicional calcula-se falso, e seu valor se torna o valor da expressão condicional também, mesma coisa. A expressão condicional sempre calcula apenas uma das duas, se verdadeiro ou se falso, nunca ambas, ou seja, sempre vai executar um ou outro. Executar não, né? Calcular mesmo, a palavra que ele usa aqui está precisa. Aqui está um exemplo. Ó. O valor absoluto de um número x pode ser escrito como um número, né, x. X é maior ou igual a zero? Se sim, né, x vai retornar x. Toda essa expressão aqui vai virar x. Se não, vai virar menos x. Acabou. Os operadores de expressão condicional têm uma precedência sintática relativamente baixa. Exceto quando a expressão condicional é usada como argumento, em uma chamada de função, escreva parênteses ao redor dela. Isso porque se você colocar numa chamada de função, você não vai poder usar o parênteses, né? Para maior clareza, sempre escreva parênteses ao redor dela, se estender mais por uma linha. Olha que legal isso aqui. Essas duas possibilidades, né, se verdadeiro ou se falso, são chamados de ramos, no inglês, né, branches. Esse branch, né, o ramo, eles têm, aqui ele está falando, né, que deve ter o mesmo tipo, mas algumas exceções são permitidas. Se ambos os tipos forem numéricos, a expressão condicional converte ambos para o tipo comum, e é um capítulo que não está traduzido ainda, que é o tipo comum, que vai ser um tipo comum entre eles dois. Com ponteiros, os dois valores podem ser ponteiros para tipos minimamente compatíveis. Também um capítulo mais à frente. Nesse caso, o tipo de resultado é um ponteiro semelhante, cujo tipo de destino combina todos os qualificadores de tipo de ambos os ramos. Esse é um parágrafo mais complicado, né? Vai precisar de 3 capítulos aí à frente, pelo menos, ponteiros, tipos compatíveis e qualificadores de tipo para a gente entender. Se um dos ramos tiver o tipo void pointer, né, um ponteiro para void, e o outro for um ponteiro para um objeto, a expressão condicional converte o ramo void para o tipo do outro. Né? Olha que louco, né? Isso. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui porque é um capítulo muito para frente, mas é uma informação muito interessante. Basicamente, é como se houvesse um casting aqui, né, uma conversão mesmo de tipos como resultado geral da expressão. No GNU-C, aí no GNU-C, né, ele está sendo específico aqui, você pode omitir o se verdadeiro em uma expressão condicional. Nesse caso, se a condição for diferente de zero, que daria verdadeiro, seu valor se torna o valor da expressão condicional, após a conversão para o tipo comum. Assim, ó, x, e aí você omitiu, tá vendo? Não tem nada aqui no se verdadeiro. 2 pontos y, né? Tem o valor de x, se for diferente de zero. Caso contrário, o valor de y.
Isso daí é uma coisa que você pode falar assim, poxa, mas por quê? Né? Eu poderia fazer uma coisa assim, né? Deixa eu apagar esse programa aqui. Eu poderia fazer uma coisa assim, né? Int A, né, é igual a... Vamos supor, vamos fazer o x aqui. X igual a 10. Ó. E vamos testar aqui agora o que ele falou sobre a omissão, né, do se verdadeiro. O que acontece? Se o seu teste for x é diferente de zero, x é diferente de zero, então receba x, do contrário receba, sei lá, 30. Isso aqui funciona, né? X vai receber... o que eu fiz aqui? É uma interrogação. A recebeu 10, né? Porque x é diferente de zero. Claro que eu falei antes que diferente de zero é a mesma coisa que você colocar só x, né? Então, de fato, isso aqui é equivalente. E o que ele está falando é, você pode omitir, nesse caso aqui em específico, como o valor da condição aqui, o valor da expressão vai ser o valor de x se for verdadeiro, eu posso omitir isso aqui em GNU-C, né? E aí o negócio fica assim. Isso aqui tem o mesmo efeito. Só cuidado, porque se você fizer uma outra comparação, imagina que a comparação é se x é maior que 5, como era anterior. O resultado disso, olha o que ele fala aqui, ó. Neste caso, se a condição for diferente de zero, seu valor se torna o valor da expressão condicional. Ou seja, o valor da expressão condicional aqui, x é maior que 5, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro em si é o quê? 1. Né? Então isso aqui vai se tornar 1. Esse vai ser o valor da expressão condicional. E aí vai ser a mesma coisa que tem um 1 aqui. Ou seja, se eu fizer isso, ó, x menor que 5, ou 30, eu estou basicamente colocando verdadeiro, ou 1, na variável a, e não o valor de x. Tá? Para colocar o valor de x é somente quando a condição aqui tem que dar x. Então, para isso, eu tenho que tirar esses dois. Eu não posso nem fazer isso aqui, ó. Se eu comparar zero assim, x é diferente de zero, assim, de novo eu tenho 1. Tá? Então, eu tenho que obrigatoriamente só... Perceba a diferença. Apesar de x diferente de zero ser equivalente a só x, ele vai mudar, né, o valor da expressão condicional. Nesse caso, o valor da expressão condicional é x, que vai entrar em A. E no caso anterior, o valor da expressão condicional é 1, que é verdadeiro, que vai entrar em A. Então, assim a gente tem um efeito desejado. Isso é um específico do GNU-C e muito legal. Por que isso é importante? Porque quando a gente faz assim, com x, beleza, são 2 acessos à memória, alguém pode argumentar que tudo bem, né, se eu fizer assim. Eu estou acessando x 2 vezes, tem um desperdício aí, mas tranquilo. Mas a questão é, se x fosse uma função, ela seria chamada 2 vezes. Uma no teste, né, e uma no se verdadeiro. E essa outra construção, omitindo o se verdadeiro, ela corrige esse problema, ela endereça esse problema. Então tem aqui, ó, aqui ele está dando exemplo com uma função próximo elemento. Aqui, esse seria uma forma errada de fazer, porque se o próximo elemento, né, for verdadeiro, for diferente de zero, então, seja lá o que tiver à esquerda aqui do igual, vai receber o próximo elemento, vai andar mais um. Imagina uma lista e alguma coisa assim, alguma estrutura de dados. Mas se a gente usar dessa forma aqui, não. Tá? O próximo elemento, se ele for diferente de zero, vai receber ele mesmo. Vai ser atribuído à variável. Muito legal, né? Recurso bem bacana. Eu não conhecia, eu nunca usei. Mas vou passar a usar depois de ler.
Operador vírgula representa a execução sequencial de expressões. É muito usado, né, no for, por exemplo, né, na hora que a gente monta um cabeçalho aí de uma instrução for. É sequencial. Então, são 3 expressões de atribuição aqui para inicializar, y, j e k. Só que a sintaxe do for exige, né, que apenas haja uma expressão de inicialização antes do ponto e vírgula, né? Só uma expressão que inclusive é definida o fim dela pelo ponto e vírgula. Por isso, nesse caso, o operador vírgula é super conveniente para que você faça 3 atribuições diferentes, né? No avanço aqui de laço, então ele está testando aqui dentro de um printf também. E aqui uma coisa bem interessante, ó, um efeito colateral no printf aqui, né? Por quê? Enquanto, aí tem aqui printf, tal, vírgula, né, esse x aqui diferente de 0. Ou seja, todas as vezes, né, que o laço, a repetição passar por aqui, vai ter esse printf aqui vai ocorrer. E a condição comparada do while, né, é essa aqui. Então tem dentro do while, né, entre parênteses, nessa condição do while, você só tem direito a botar uma expressão. O que ele está fazendo aqui é, digamos assim, hackeando essa limitação de uma expressão e colocando 2, sendo que uma delas é um printf. E isso vai, enquanto o x for diferente de 0, isso vai acontecer. Quer ver? Vamos testar isso. Bem legal, né? Esse tipo de programação. Vou manter esse x igual a 10 aí. E vou colocar esse while que ele colocou aqui, ó. O que esse while vai executar? Ele vai somente decrementar x. Enquanto x for diferente de 0, decrementa x. Em algum momento, né, x vai ser igual a 0 e esse loop vai parar, se tudo der certo. Vamos ver então? Olha lá. X igual a 10, x igual a 9. Ele fez, é como se você tivesse colocado um printf dentro do loop, né, mas na verdade você colocou fora do loop. Agora, veja bem. Se eu simplesmente zerar o x aqui, tem um efeito diferente, né? Se você colocasse o printf dentro do loop, isso não aconteceria. Essa impressão aqui, ó. Essa invocação do printf não aconteceria. Nesse caso aqui, ela acontece. Pelo menos uma vez. Porque quando chega aqui no while, né, já executa isso aqui e depois compara o x. E aí, essa comparação aqui vai definir se esse bloco vai ser executado. Mas o printf já rolou. Tá? Então, é um efeito, né, colateral, como ele chama aí. E aí ele fala do uso limpo do operador vírgula, né, de você sempre usar parênteses ao redor de uma série de operadores vírgula, exceto se estiverem no nível superior em uma instrução de expressão. Ou dentro de parênteses o if, for, while e tal. Então aqui tem um exemplo do for. Então aqui você não está usando os parênteses. Os argumentos em uma chamada de função também são separados por vírgulas. Essa é uma outra história, não é o caso do operador vírgula, né? Então aqui, ó, esse parâmetro aqui, essa invocação de função está chamando uma função foo, passando 3 argumentos. Dessa forma aqui, você está passando um só. E o valor de uma expressão com vírgula assim é sempre o valor do último. Olha que loucura. Então se você faz... Não importa quantos vírgulas você colocar em valores aqui na frente, vai ser o último. Aí ele fala que para você não usar o operador vírgula ao redor de um argumento de função, né, porque realmente vai confundir, a não ser que torne o código mais legível. Por quê? Porque você já tem o vírgula separando os argumentos de função. Se você coloca operadores vírgula ali também, você começa a complicar a legibilidade do código. E ele avisa, ó, na maioria dos casos, apesar de você poder usar o operador vírgula em qualquer subexpressão, isso apenas torna o código mais confuso.
Então, ele fala assim, ó, ao invés daquilo ali, x, né, vai receber y mais igual a 4, 8. Na realidade aqui, isso aqui vai executar, depois esse 8 aqui, que é o último valor, né, e vai para x. Só o 8 vai para x. Né, e o y vai ser incrementado em 4 unidades também. Mas ele avisa, é mais claro você escrever assim, né? Uma coisa, depois a outra. Ou da maneira tradicional, que é como a gente pensaria em fazer. Uma coisa, ponto e vírgula, em outra, aí não usando o operador vírgula, né? Aqui é usando o operador vírgula de uma forma confusa, funciona, mas é confuso. Aqui de uma forma mais clara, e aqui é não usando, tá? Que faz sentido, né? Em muitos casos fica bem claro, esse vem desse, esse vem desse. Quem não conhece o operador vírgula, ao ler um código assim, pode se confundir. Assim você está escrevendo para todo mundo. E com isso, nós terminamos o capítulo 8. Capítulo Expressões de Controle de Execução. Né? Capítulinho que exige, não é simples, e estamos só no 8. Tem mais de 30 capítulos nesse livro. Esse livro é realmente uma joia, porém, precisa estudar ele com calma, e ele é um livro, consideraria difícil, mas para nós, com a nossa ajuda aqui, espero que fique um pouquinho mais fácil, beleza? Um grande abraço então, se você curtiu, dá o teu like aí, compartilha com a galera, fala, ó, o pessoal da Mente Binária está traduzindo o Manual da Linguagem C e tal, dá um apoio aí, consome esse material, vamos aprender C, você ensina as bases da computação também e tal, vale a pena, mesmo que você não vá usar comercialmente, o que também é possível, lógico, mas, ou que você vai estudar C++ no futuro, enfim, C vale muito a pena ser estudado, com perdão do trocadilho. E se você gosta da gente e tem condições, você pode entrar também em mentb.in/apoie e fazer sua doação para a nossa ONG, para a Mente Binária. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.